Como eu estava falando para vocês, nós estamos encerrando hoje a série de mensagens chamada Verdadeira Virtude. A cada domingo nós paramos e meditamos sobre uma virtude que muitas vezes passa desapercebido em nossa cultura e queremos enfatizar essas virtudes em nossa vida como seguidores de Jesus. E hoje nós falaremos sobre uma virtude que nós precisamos resgatar ela em nossa cultura. E hoje nós queremos falar sobre gratidão, a chave para a felicidade. Repita comigo, 1, 2, 3, gratidão é a chave para a felicidade. Isso. Então, se você tem uma Bíblia ou aplicativo do seu celular, abra aí e acompanhe comigo. Basta você clicar aí em Salmo de número 100 e nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Nós vamos entender o que a palavra de Deus diz sobre isso. E a verdade fundamental que eu preciso comunicar a vocês e construir a base para aquilo que eu vou falar está aqui nesse texto. Vamos lá? Diz assim: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. E a primeira coisa que eu quero falar hoje com vocês sobre gratidão é que gratidão, ela é a porta para a presença de Deus. Gratidão, ela é a porta de entrada, de acesso à presença de Deus. A gratidão e ações de graças, é como se elas fossem a combinação perfeita que forma os umbrais da porta de ter acesso e conexão a Deus. E o texto que nós lemos em Salmo, o salmista, o Davi, ele estava dizendo que entrai por suas portas, entrem na presença de Deus com ações de graça, entrem em sua presença com gratidão no seu coração e deem-lhe louvor ao seu nome. Sabe, se você quer ter uma conversa com alguém, se você quer ter uma comunhão íntima com alguém, é melhor que você converse com alguém no mesmo ambiente, na mesma casa. Porque se a pessoa fala, você escuta e você responde, não é verdade? E melhor ainda quando está no mesmo cômodo, no mesmo quarto, na mesma sala, vocês estão desfrutando do mesmo ambiente. Ruim, agora tem pessoas que ela quer conversar com outra do lado de fora da casa, enquanto outra está dentro da casa. E esse tipo de comunhão, ela se torna limitada. Alguém que está dentro tentando falar com alguém que está lá fora. E isso só um pouco estranho, mas tem algumas pessoas que mesmo assim tenta conversar. E aí aquela pessoa que está dentro de casa grita, se ela está tentando falar com quem está lá fora: ei, fulano, não sei o quê, não é? Tenta falar com aquela pessoa, e aquela pessoa que está lá do lado de fora, tenta responder gritando também, porque não ouviu direito o que ela estava falando, e quando tenta ver alguma coisa, ela vê às vezes a sombra da pessoa, passando pela janela, algo muito escondido, algo não muito claro, não muito nítido, e quando você ouve a voz também não é muito claro. Por quê? Porque tem alguém que está dentro da casa, tentando falar com quem está lá fora. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a pessoa que está vivendo isso, ela vai ter dificuldade em ouvir com clareza a voz de quem está falando com ela. E às vezes, essa pessoa só vai ver de relance a outra pessoa passando pela janela. E na verdade é exatamente isso que acontece com muitos cristãos. Eles querem ouvir a voz de Deus, eles querem ouvir claramente a voz de Deus, mas eles não estão no mesmo ambiente que Deus está. O problema meu e seu é que nós não ouvimos claramente Deus, quando nós precisamos de uma direção, ouvir a voz de Deus, é porque nós não estamos tendo a comunhão que deveríamos ter, não estamos tendo conexão, e o que falta nisso tudo aqui é entre por essas portas, tenha acesso à presença de Deus, com gratidão e ações de graças. Só quando você tem gratidão e ações de graças que você tem acesso, você passa pelas portas, e quando você passa pelas portas, você consegue ouvir com nitidez, clareza a voz de Deus. Quem está me entendendo? Né? Algumas pessoas dizem: pastor, eu gostaria de ouvir a voz de Deus. E por falar nisso, nós estamos estudando lá no Telegram, não é verdade? Todos os dias, como ouvir a voz de Deus. E aí a pessoa aprende tudo lá no Telegram, ela fez todos os devocionais, mesmo assim ela não consegue. Por quê? Porque lhe falta
a chave que o próprio salmista disse: entrem por suas portas. Tem acesso à sua presença quando você tem gratidão e ações de graças. Tá? A Bíblia não diz para que você entre na presença de Deus pedindo ajuda. Tem pessoas que às vezes a sua falha e o seu erro é que você entra na presença de Deus já falando assim: Deus, eu preciso de ajuda. Né? Você está desesperado e às vezes na sua ação de desesperado você está lá: Deus me ajuda. Não, ele está falando ao contrário. Ele está dizendo: entre, tenha acesso com ações de gratidão, com palavras de gratidão. E quando você tem isso, aí então depois, se você precisar, você pode pedir ajuda. Está tudo bem, mas a forma de você começar é você ter um coração grato e ações de gratidão, ações de graças em seu coração. Então, se você precisar, você pode pedir ajuda, né? Nós entramos por meio da gratidão. Portanto, toda vez que você for orar a partir de hoje, eu quero que você comece com um agradecimento, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo, seja lá o que for, o que você seja grato. Vamos parar aqui, vamos fazer uma dinâmica aqui, vamos lá? Pare um instante e pense por um momento. Hoje, 3 coisas que você poderia ser grato hoje, nesse exato momento. O que seria? Pense aí. Eu quero que agora você ore, feche os seus olhos, agradeça a Deus por essas 3 coisas. Calma, não precisa derrubar as coisas. Agradeça a Deus. Pronto. Você sabia que agora você está no mesmo ambiente que Deus? Porque você reconhece quem Ele é. O problema é que nós, quando não somos gratos, é que nós não reconhecemos o que Ele já nos deu. E como a pastora Mari disse, por que Ele te daria mais coisas se você não reconhece nem aquilo que você já tem? Uau! Não é? Então, isso me leva à próxima verdade sobre a gratidão. Então, a primeira coisa é que a gratidão, ela é a porta que me dá acesso à presença de Deus. A segunda coisa é que a gratidão, ela traz liberdade. Diga comigo, gratidão traz liberdade. Exatamente, a gratidão ela traz liberdade, porque a gratidão, você entra na presença de Deus, e pelo fato de eu entrar na presença de Deus, o que a Bíblia nos diz? A palavra de Deus nos diz que onde está o Espírito de Deus, ali há. Por que só algumas pessoas responderam? Onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Então, se a gratidão me leva até a presença de Deus, na presença de Deus há liberdade. Há liberdade espiritual, há liberdade emocional, há liberdade física, há liberdade relacional, até liberdade física. E por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas, elas vivem infelizes, vivem um momento às vezes de angústia, de medo, de tantas coisas e incertezas, que elas não param para ser gratas a Deus. Por quê? Porque quando você é grato, você muda o foco. Quando você é grato, você tira o foco do seu problema. Quando você é grato, você tira o foco da escassez. Quando você é grato, você tira o olho daquilo que o inimigo está fazendo e coloca naquilo que Deus já fez. Não é naquilo que Ele vai fazer, mas naquilo que Deus já fez por você. Então o que eu quero ensinar você é que o seu foco deve estar constantemente naquilo que Jesus já fez por você. Então por que você está sofrendo angústia, medo, preocupações? Porque você não está sendo grato o suficiente. Pare um minuto e comece a agradecer. E geralmente isso é uma dinâmica que eu faço às vezes eu estou, e às vezes acontece algum problema, alguma coisa, porque todos nós temos desafio. E quando eu começo a perceber que aquilo começa a tomar conta do meu pensamento, eu falo: epa, vamos resolver isso aqui? Eu paro e eu começo a agradecer algumas coisas que Deus já fez na minha vida. Agradeço pela minha esposa, agradeço pelos meus filhos, e automaticamente o meu foco é direcionado. Deixa eu falar algo para você. Você tem controle sobre como você vai reagir diante das circunstâncias. Você tem controle, então mude o seu foco. A Bíblia fala sobre esse assunto repetidamente. E todas as histórias da Bíblia nos exemplificam muito bem como que a gratidão e ações de graça trazem liberdade. Mas existe uma em especial que eu quero recontar para vocês, a história de Jonas. Alguém aqui conhece a história de Jonas?
do peixe grande que pegou, engoliu, não é? Todo mundo conhece essa história, e eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre isso. Jonas, ele foi o único profeta ali que ele teve um livro com o seu próprio nome, no Antigo Testamento. Ele era um profeta, e Jonas, o que acontece é que Deus pediu para que ele fosse até a cidade de Nínive, pregar a palavra, pregar o arrependimento. E na verdade hoje essa cidade de Nínive é a Monsul, lá no Iraque. Não sei se vocês já assistiram o filme de Monsul, é da cidade de Nínive, era Nínive. E Deus fala com ele para que ele possa ir lá e pregar o arrependimento àquela cidade. E o que acontece é que Jonas, ele não queria ir. Jonas, ele não gostava das pessoas, ele não queria ir, ele não queria obedecer. Ele não gostava daquela cidade, nem gostava das pessoas, então ele acabou seguindo um caminho oposto, um outro caminho que não era o que Deus esperava para ele. Resumindo, você já sabe a história, ele acabou em um barco indo num caminho oposto, e então começa aquela tempestade, ele é lançado para fora do barco, e então um peixe grande o engole, e ele fica ali dentro daquele peixe durante 3 dias. E aqui nós temos um novo nível de problemas, bem aqui. E de verdade, eu respeito que você tenha problemas. Eu também tenho problemas, mas escute o que eu estou querendo dizer aqui para você, quero te ensinar algo. Na verdade, às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo que essa história é a maior prova de que a Bíblia conta histórias que não existiram. Porque não existe um peixe grande que pudesse ter um homem, um ser humano, dentro da sua barriga durante tanto tempo. E aí, sabe o que eu falo para as pessoas? Eu falo, rapaz, você está falando de Deus, do Deus que criou todas as coisas. Não existe nada impossível para Deus. Não é verdade? Eu não consigo imaginar Deus assim, agora eu vou pegar um peixe e vou colocar para engolir Jonas. Puxa, eu não pensei nisso. Não existe nenhum peixe que possa engolir Jonas. Não, eu não consigo imaginar Deus assim. Se for necessário, Deus cria um peixe só para esse objetivo. Não é? Ele cria um só para isso, para resolver a questão. Mas então nós estamos falando aqui de um Deus que pode todas as coisas, é disso que nós estamos falando. E eu digo, e aí, nós estamos falando de Deus, do Criador do céu e da terra. Sabe, Ele pode todas as coisas. E bem aqui nessa história onde nós estamos, Jonas está dentro da barriga do peixe. E olha o que acontece. Essa é a situação mais horrível que alguém poderia estar e poderia se imaginar, não é verdade? Mas vamos ler o que Jonas está fazendo lá dentro da barriga do peixe. Quem é que imagina o que Jonas estava fazendo? Você imagina o que ele estava fazendo? Vamos dar uma olhada lá. Olha o que esse texto diz em Jonas, capítulo de número 2, versículo 9 e 10. Olha o que o texto diz. Mas eu, com um cântico do que, gente? Oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor, olha o próximo texto, vamos ler juntos? 1, 2, 3. E o Senhor deu ordens ao peixe. Eu não consigo imaginar, eu comecei a imaginar a cena, Jonas, né, com aquele cheiro de peixe, imagina, o ar, né, e ele está lá, e ele consegue dizer, eu oferecerei um louvor de gratidão. De ações de graça, eu oferecerei um louvor de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, e aquilo que eu prometi, eu vou cumprir, porque a salvação vem do Senhor. Escuta, Jonas estava preso em uma circunstância, Jonas estava com uma circunstância à sua volta, preso por um problema, e ele decide no meio do problema, cantar uma canção de gratidão, oferecer um louvor de gratidão. E aí ele diz, por que eu farei isso? Porque a salvação desse problema vem do Senhor. E aí isso me chama a atenção, até aqui na barriga do peixe, Jonas, ele dá graças a Deus, não por causa das circunstâncias, mas em suas circunstâncias. Está cheio de pessoas que querem amar a Deus, mas eles reclamam dependendo da circunstância em que ele está. Ele é grato quando algo de bom lhe acontece, mas quando o problema o cerca, ele esquece da gratidão e começa a reclamação. E a reclamação reforça o seu problema e fortalece o seu problema. A gratidão quebra os seus problemas e te liberta do seu problema.
Eu não sei você, mas eu fiquei muito empolgado hoje para vir pregar essa palavra para vocês, porque mexe demais isso comigo, e eu gosto de fazer isso, quando a coisa está um furdunço, quando o problema está acontecendo, o mundo está caindo ao seu redor, eu gosto de cantar. Já falei para o Tiago que eu vou fazer uma audição aqui para cantar no louvor, porque um dia que eu estiver mais empolgado, que você me vê cantando aqui, é porque talvez eu esteja passando pelo meu maior desafio. Que eu aprendi que é no meio das circunstâncias que você deve adorar. É no meio das circunstâncias que você deve dar o seu melhor, a sua melhor adoração. Uou, uou! Ai, pastor, mas é que eu estou passando por um problema. É porque o diagnóstico médico veio desse jeito. Não é porque o meu casamento está quebrando. Não é porque as minhas finanças não estão. E hoje veio um outro imprevisto e vai acabar com as minhas finanças. Não é por causa do meu vício que eu nunca venço. Pastor, a minha vontade hoje não é nem ir na igreja. Eu não quero ir na igreja. Eu não quero adorar. Eu não quero cantar. Eu não quero que ninguém olhe para mim. E se eu for na igreja, pastor, eu quero ficar de braço cruzado. Ninguém olha para mim. Quando você vê alguém assim, faz assim para ela. Não, mas eu não quero cumprimentar ninguém. Ei, deixa eu te falar uma coisa. É tudo que o inimigo quer. É que quando ele te pressiona com os problemas, você se sinta acuado. Posso falar algo para você? Só se sente acuado quem não tem saída. Eu acho que ninguém entendeu o que eu estou pregando aqui hoje. Só se sente acuado quem não tem saída. Quem sabe quem está servindo a um Deus que pode criar um peixe grande e levar você para um lugar certo, ele pode criar uma saída onde não existe saída. Então o inimigo pega e te pressiona e te coloca num canto. Pá! Pressiona você num canto. E aí ele começa a rir e fala assim, e agora? Te coloquei aí nas cordas do ringue, agora é nocaute na certa, e ele te pressiona ali. E aí ele fala, agora eu vou arrancar a alegria dele, vou arrancar a alegria dela, eu quero ver ele adorar. E aí você começa. Me ajuda, quem que vai cantar aí? Canta a música que nós estávamos cantando de gratidão. Vamos lá, cadê? Vamos, alguém aí, puxa aí. Ó. Aí o diabo falou assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Era para tirar a alegria, era para tirar as forças, era para tirar a fé. Aí você fala assim, não, você não está entendendo. É porque no meio da adoração, ele abre caminho onde não tem caminho. Ele abre portas onde não tem portas. Ele envia provisão de onde não tinha provisão. Deus é o meu Deus e Ele continua sendo Deus a todo tempo, no alto ou nos vales. E quando ele adora, ele fala, eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, Deus. Aqui é uma grande diferença. Porque Jonas, lá embaixo, no fundo do mar, dentro do peixe, escuta isso aqui, ele te dá graças, ele dá graça a Deus, ele entra na presença de Deus. E onde está o Espírito de Deus? Ali há liberdade. E veja o que acontece, então, o Senhor falou com o peixe, e ele vomitou Jonas em terra seca. Deus só fala isso, Deus só acontece isso, porque ele adorou, porque ele foi grato, ele reconheceu de que Deus estava no controle de todas as coisas. Louve a Deus. O dia da ação de graças traz liberdade, a ação de graça traz libertação, e eu já vi isso acontecer diversas vezes. Eu vi um pastor contando uma história e eu quero compartilhar com vocês. O pastor disse que estava saindo com os seus filhinhos, e ele tinha uma criança de 4 anos, parece que era 4 a 5 aninhos, sentada na cadeirinha atrás no carro, e ele disse, filha, o papai esqueceu uma coisa, uma chave importante, o papai vai voltar em casa e pegar. E ele voltou com o carro, ele parou em frente a sua casa, e ele puxou o freio de mão, ele olhou para trás e falou, filha, o papai vai entrar lá, é rapidinho, não se mexa. E deixou no ponto morto, o carro funcionando. Ele desceu do carro rapidamente, saiu correndo no caminho. E antes dele chegar aqui na porta, ele escutou um barulho. E quando ele olhou para trás, o carro tinha batido, entrado no jardim do vizinho e batido lá. E na hora ele falou o quê? Deus, meu carro. Não, brincadeira, não falei isso não.
Ele ficou preocupado com a sua filha. Mas quando ele olhou, a sua filha estava em pé na calçada, no lugar onde ele tinha deixado o carro. E ele correu, abraçou a sua filha primeiro e falou: filha, está tudo bem com você? E ela falou: sim, papai, está tudo bem. E ele falou assim: mas o que aconteceu? E ela falou assim: não, é porque eu sempre vejo o senhor puxando o freio de mão. E eu queria saber como é que funcionava isso. E aí eu desci, e ele falou: cara, mas como assim? Não foi alguns segundos, foi 30 segundos. Como é que deu tempo de você fazer isso? Então eu desci e puxei. Filha, mas como que você saiu do carro? Ele falou assim: não, é que o senhor não viu? Um homem de branco entrou dentro do carro, me pegou rapidamente, abraçou e falou assim: vem comigo. E me colocou aqui em pé e foi embora. Se você percebe, foi coisa de segundos. E ela falou assim: nossa, é que o senhor estava demorando tanto. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Um anjo entrou em intervenção e salvou aquela criança. E eu não estou dizendo aqui para você, se você passou por alguma tragédia ou algum problema, que você não agradeceu o suficiente. Não é nada disso. Nós vivemos em um mundo caído, onde nós não entendemos muitas vezes as coisas que acontecem. Eu só estou dizendo para você que a gratidão, o louvor e agradecimento a Deus te traz muitos livramentos. Tem coisas que você já foi liberto, livre de coisas que você nem sabia. E Deus te livrou de um acidente, te livrou de alguma coisa. Por quê? Porque você tem um coração grato a Deus. E com isso, sabe, eu quero que você entenda esse princípio, sabe? Eu acredito que se você continuar agradecendo a Deus, tendo um coração grato a Deus, mais cedo ou mais tarde a liberdade virá, mais cedo ou mais tarde a liberdade acontecerá em sua vida. Perceba um detalhe importante, e eu acredito de verdade que a atitude de Jonas mudou as circunstâncias. Sem gratidão, escute isso aqui, sem gratidão e sem ações de graças, era apenas uma tragédia aquela circunstância de Jonas, sim ou não? Era uma tragédia, ele estava engolido por um peixe, ele estava no fundo do mar, sem a gratidão e sem ação de graça, aquela circunstância era apenas uma tragédia. Com gratidão e com ações de graça, o peixe foi apenas um veículo que levou ele até o seu destino. Deixa eu falar algo para você. Sem gratidão e sem ações de graça na sua vida, a sua vida vai ser apenas um caos e uma tragédia. Com ações de graças, as circunstâncias, até mesmo aquelas arquitetadas para te tirar do foco, vai ser usada como veículo, como seu Uber, até o seu destino. Uou! Aquela circunstância, quando você tem ação de gratidão, ela vai ser usada para te promover. Ela vai ser usada para ser uma catapulta, para te lançar no seu destino. Sem gratidão e sem ações de graça, as suas circunstâncias são apenas um caos. Com gratidão e ações de graças, ela se torna um veículo até o seu destino. E isso nos leva ao próximo ponto, a próxima verdade sobre gratidão. Qual é? A gratidão é uma escolha diária. Diga comigo, a gratidão é uma escolha diária. E para ilustrar essa verdade, por que não falarmos aqui de Paulo e Silas? Por que não falarmos desses dois homens de Deus? E a história, ela é encontrada no livro de Atos, capítulo 16. Paulo e Silas foram dois discípulos que estavam em obediência a Deus. Jesus disse para eles: olha, vá lá e prega o evangelho, anuncia o evangelho, as boas notícias às pessoas. E eles estavam apenas obedecendo. Diga comigo, obedecendo. Exato, e quando a gente imagina o seguinte, que quando a gente está obedecendo a Deus, nada de ruim vai nos acontecer. Nós achamos que a obediência vai nos impedir de passar por alguns desafios. E por isso que muitas pessoas se frustram, e quando elas se frustram, elas falam assim: mas eu estou fazendo tudo certo. E por que isso aconteceu? Lembre-se, já já você vai entender por que muitas vezes nós passamos por desafios em nossas vidas. E Deus pediu para eles pregarem o evangelho e que orassem pelas pessoas, e era exatamente isso que Paulo e Silas estavam fazendo. E por causa disso, por causa de obedecer a Deus, eles foram presos, eles foram espancados com varas, eles foram aprisionados, acorrentados, seus pés, diz que foram colocados argolas de aço em volta dos seus pés, com bolas de ferro, presos, espancados, eles estavam machucados. Eu quero que você imagine essa cena, eles todos machucados, com os olhos com hematomas, roxos, sangrando, e eles estavam num calabouço.
E diz que essa prisão, ficavam perto, entraram um dia lá, eu estava assistindo um documentário sobre essa prisão, e diz que ela tinha muita umidade, muito lodo. Então você imagina todo o problema respiratório que isso poderia trazer, ratos, imagina essa situação toda. E eles estavam ali aprisionados. E o que mais me chama a atenção, que eles estavam acorrentados, e é claro que eles poderiam ter ficado sentados ali, com um monte de pontos de interrogação na sua cabeça, e se perguntando, por que isso me aconteceu? Por que isso está acontecendo comigo? Eles tinham motivos de sobra para simplesmente ficarem chateados com Deus. E eles poderiam falar, Deus, eu estou fazendo o seu serviço, eu estou em obediência, eu estou fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Mas, olha o que me aconteceu. Você já parou alguma vez na sua vida e você pensou, talvez você não falou, mas você pensou, Deus, eu estou fazendo tudo certinho, por que isso me acontece? Sabe, era o que estava acontecendo com eles, eles tinham motivos de sobra. E o que acontece? Eles escolhem ter uma outra atitude. Eles poderiam ter criado rancor, eles poderiam ter tido decepção com todo tipo de coisa, mas não. Em vez disso, eles optaram por fazer algo completamente diferente. O que eles escolheram? Louvar a Deus. Vamos olhar a palavra de Deus que diz em Atos capítulo 16, versículo 25 e 26. Olha o que diz. Por volta da meia-noite, escuta isso, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? E fazendo o que mais? E o que aconteceu mais, gente? Os outros? Eu não sei você, mas quando eu vou dormir, descansar, eu não quero barulho. Não quero, eu quero realmente descansar e desligar. Porque meu sono é curto e eu preciso que seja de forma profunda e intensa. Agora eu quero que você imagine isso, porque eles começaram a cantar e os outros presos começaram a ouvir. O texto faz questão de falar que os outros presos estavam ouvindo, eles não estavam cantando assim, ó. Vamos cantar de novo? Baixinho, baixinho agora, baixinho, baixinho, baixinho. Não, mais baixinho, mais baixinho. Mais baixinho, para não atrapalhar ninguém, está dormindo. Mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho. Os seus pés, o paraíso. Era assim que eles estavam cantando? Como que eles estavam cantando? Continua. Aí alguém lá no fundo da outra cela lá, ei, quem que é esses doidos aí? Ô, cala a boca aí, tem alguém querendo dormir. Deixa eu falar algo para vocês. Eles estavam cantando e orando. Tudo que o diabo queria é que eles reclamassem, que eles ficassem chateados, queria calar a boca deles, e eles no meio do caos, eles escolheram orar e cantar. Vou te fazer uma pergunta. No meio do caos que você está passando, no meio do seu problema que você está escolhendo fazer o que hoje? Aí não me venha depois falar assim, pastor, o que eu faço para sair do meu problema? A Bíblia diz, ore e cante. O que eu faço para resolver meu problema? Ore e cante. Pastor, o que o senhor faz para resolver os seus problemas? Eu oro e eu canto. E para você ter uma sabedoria extra, eu oro e eu canto. Esse é o segredo, essa foi sempre a chave. E isso me fascina, e olha o versículo 26. De repente, eu gosto desse texto. Deus gosta de fazer as coisas de repente. E de repente, leia comigo, 1, 2, 3. De repente, houve um terremoto. Vai. E este é um ótimo exemplo do fato de que você nunca pode controlar as suas circunstâncias, mas sempre você terá controle das suas atitudes no meio das circunstâncias.
Eu não controlo o que me acontece, mas eu controlo como eu reajo no meio do problema. Eu não tenho controle do que o meu patrão pode fazer comigo, mas eu tenho controle de como reagir diante dessa atitude. Eu não tenho controle sobre o que o governo pode fazer sobre mim, mas eu tenho controle de como reagir no meio de uma pandemia. E eu escolho orar e adorar, orar e adorar, orar e adorar. Uou! E é isso que faz toda a diferença. Você nunca pode ter controle total sobre o que acontece com você, mas você pode sempre ter o controle total sobre as suas atitudes e como você reage diante das circunstâncias. E Paulo e Silas fazem uma escolha. Diga comigo, uma escolha. Mesmo que nós soframos, mesmo que os nossos corpos doam, e mesmo que não entendamos realmente a situação, ainda assim nós iremos adorar, ainda assim daremos graça, manteremos uma atitude de gratidão, porque gratidão é uma escolha e não um sentimento. Algumas pessoas vão falar assim, não, eu não consigo ser grato porque eu não sinto, eu não estou sentindo. Ei, essa não é a atitude correta. Gratidão é uma escolha, você escolhe ser grato. Você escolhe ser grato. Não é um sentimento, é uma decisão, é uma escolha. E o que é bonito nessa história também é que a sua decisão de responder àquelas circunstâncias, responder àquela ação com ação de graça, levou à libertação dele, sim ou não? Mas não, olha só isso aqui, mas não só apenas deles, mas afetou todos ao redor, porque diz que não apenas as correntes deles se soltaram. O texto foi claro, projeta para mim o texto de novo, versículo 26. Olha o que o texto diz, olha lá, as estruturas daquilo que o prendiam, daquela prisão foram abalados, e imediatamente, diga comigo, imediatamente. Todas as portas, não foram uma porta, todas as portas se abriram, e as correntes de quantos? Deixa eu falar algo para você. A sua atitude de gratidão não só vai trazer liberdade para você, mas vai respingar o favor de Deus em todos à sua volta, na sua casa, no seu trabalho, na sua profissão, em todos os lugares. Você adora e todos os outros são favorecidos por sua causa. Uou! Quem acredita que vai viver isso essa semana? Amém? Sabe, é isso que eu quero que você entenda. A sua gratidão afetará a sua família, a sua gratidão afetará o seu local de trabalho, a sua escola, as pessoas ao seu redor, a sua vizinhança. Então nós vamos trazer liberdade para as nossas comunidades, quando nós escolhermos sermos gratos. Sermos gratos, por quê? Como, pastor? Escolhendo ser grato, para que possamos entrar constantemente na presença de Deus, e ela nos trazer liberdade. E isso me leva à última coisa que eu quero compartilhar com vocês em relação à gratidão e ao agradecimento. Nós falamos que gratidão, ela é a porta para a presença de Deus. E falamos que gratidão traz liberdade. E também que gratidão é uma escolha diária. E quarto ponto, e é uma verdade final, eu quero comunicar que você, enquanto nós falamos sobre gratidão, é escolher a gratidão significa abrir mão de outra coisa. Escolher a gratidão significa abrir mão de outra coisa. Sabe por quê? Porque a gratidão e o rancor não podem coexistir. A gratidão e o ressentimento não podem coexistir no mesmo ambiente. Ou você é grato, ou você é ressentido. Ou você é grato, ou você está magoado. Ou você é grato, ou você fica chateado. Tem alguém comigo aqui nessa manhã, aqui nessa tarde ou nessa noite? Quem está aqui comigo online? Digita que eu estou entendendo, pastor. Digita aqui no chat, eu estou entendendo. Sabe, um vai expulsar o outro e cabe a nós escolher com quem vamos ficar. Eu escolhi na minha vida, por muito tempo atrás, ser grato por tudo que eu passei na minha vida. Não importa o que passaram, não importa o que fizeram comigo, não importa, eu vou ser grato. Porque até mesmo as coisas mais que vieram para me destruir, foram as coisas que mais me levaram ao meu destino que eu estou vivendo hoje. Então eu vou ser grato. Eu vou ser grato. Sabe? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando do seu relacionamento, que ela tinha um relacionamento muito abusivo e ela estava sofrendo. E simplesmente ela falou assim, pastor, hoje eu escolho ser grata por ter passado por tudo aquilo. Porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo, hoje eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Porque hoje, além de eu estar livre, estar vivendo outra realidade, eu ajudo outras pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei.
Deixa eu falar algo para você. A sua dor de hoje vai ser o seu testemunho de amanhã. Eu acho que você não entendeu. A sua dor de hoje vai ser o seu testemunho de amanhã. Vai ser aquilo que você vai ser o bote salva-vida que você vai ajudar outras pessoas a se salvarem. Sabe, você precisa entender isso, olhar como que Deus está enxergando tudo isso. Talvez aquela amargura contra os seus pais, ou aquele rancor contra o seu líder pastoral, ou talvez aquela decepção com Deus, talvez porque Ele não respondeu a sua oração como você gostaria que Ele respondesse. Agora, pessoal, deixa eu falar algo para vocês. Você precisa entender algo sobre a responder às orações. Deus responder às nossas orações. Deus, Ele prometeu sempre responder às nossas orações. E o nosso problema é que muitas vezes Deus sempre vai responder com o nosso sim. Diga assim, sim. E nós entendemos, não, Deus respondeu a sua oração, respondeu. O que Ele respondeu? Sim. Eu nunca vi alguém falando assim, Deus me respondeu, e a resposta foi não. Engraçado isso, né? É porque nós, quando oramos, nós esperamos sempre que Deus responda sim para nós. E às vezes Deus responde não por um momento. Porque você está querendo o que é certo, mas na hora errada. Quem está me entendendo? Então é um não por enquanto. É hora de você esperar? Não por enquanto. E às vezes é um não, porque Ele sabe o seu futuro, Ele sabe o que vem pela frente. E para você, o não é um sim, para o seu futuro. Escuta, pastor, não estou entendendo nada, eu vou te ajudar a entender. O não de Deus sempre está ligado a um propósito maior do que eu e você podemos entender. Mas tudo o que precisa é aprender a confiar e adorar no meio de qualquer circunstância, com gratidão. Por exemplo, quando você olha para a vida de Jesus, Jesus está orando ao Pai no jardim do Getsêmani, Ele está sofrendo muito, Ele sabia o que estava por vir, e Ele ora e fala assim, Pai, vamos ser sinceros, a coisa não está fácil aqui. Olha, está sendo difícil passar por esse momento. Tem alguma outra forma de eu chegar e passar pela cruz, sem ter que sofrer tudo isso? Passa de mim esse cálice. Qual foi a resposta do Pai? Não. Mas o não de Deus estava ligado a um propósito maior. E Jesus aceita aquilo, que o seu Pai, a sua decisão, e Ele aceita aquele sofrimento da cruz, e Ele recebeu um não, e Ele aceita. E Ele entende uma coisa que eu e você precisamos entender. O não do Pai não significava que o Pai não o amava. Jesus não entra em crise. Eu não vejo Jesus lá na cruz. O Senhor não me ama, né? Você falou que amava eu, agora o Senhor largou na mão quando mais precisei do Senhor. Cadê aí meus anjos aí para agora lutar aqui por mim? Jesus não entra em crise de identidade no meio de uma circunstância. Porque o não de Deus não significa que Ele não te ama. O não de Deus significa que Ele te ama tanto que Ele vai te dizer não agora, porque existe um propósito muito maior lá na frente. Então, quando você receber um não de Deus, celebre, seja grato, porque existe algo muito maior e muito melhor prestes a acontecer na sua vida. E aí o que acontece? Ele recebe um não, Jesus recebe um não, e ele morre crucificado em uma cruz. E durante 3 dias, paira o silêncio. E depois de 3 dias, ele ressuscitou. Existia um propósito maior para o não de Deus. Sabe, se Jesus não tivesse recebido um não lá, eu e você não estaríamos aqui hoje. Você consegue ser grato hoje pelo sacrifício de Jesus lá na cruz? Você consegue ser grato hoje pelo perdão dele lá na cruz? Você consegue ser grato? Sabe, é porque ele aceitou um não do Pai, como não sendo a falta de amor, mas ele amava o suficiente para confiar. Graças a Deus estamos aqui salvos, perdoados, somos justificados, somos restaurados como filhos e filhas de Deus, tudo por causa desse não lá no jardim do Getsêmani. Portanto, não é completamente uma coisa ruim. O não é o sim de Deus, mas é o sim para uma coisa muito melhor do que você e eu podemos imaginar. Mesmo assim, pode ser que você guarde rancores, talvez você tenha decepções, e às vezes nos apegamos a eles, porque na verdade há um certo tipo de nível de prazer se agarrar aos ressentimentos.
Porque é como se alguém fizesse algo contra você e você sentisse um gostinho de vingança. Eu vou te punir, eu não vou falar com você, eu vou falar mal de você, porque é a única forma que eu tenho de tentar te atingir. Existe um gostinho de vingança quando nós não perdoamos, quando nós não esquecemos. E nós nos esquecemos que quando nos apegamos a essas pequenas coisas, é as únicas cadeias e correntes que nos prendem de viver algo melhor de Deus. Só quando nós abrimos mão, escolhemos a gratidão e abrimos mão daquilo que nos prende, é que vivemos o melhor de Deus. E sentimos que temos o direito de ficar com raiva, porque aquela pessoa que me fez aquele comentário no Facebook, no Instagram, eu bloqueio ela, eu tenho raiva dela. Então agora eu vou ficar com raiva, eu vou ficar desapontado, amargurado, eu vou guardar rancores para sempre. O que nós não percebemos é que quando nos apegamos a essas coisas, não podemos realmente ver e desfrutar da bênção da gratidão. Precisamos abrir mão de algo para sermos gratos a Deus. Às vezes sou eu, às vezes é você. Nós seguramos as coisas, nós nos apegamos aos rancores, decepções, amarguras, raivas do nosso cônjuge, do nosso filho, do nosso cliente, do nosso patrão, do sócio, e simplesmente não deixamos ir, enquanto Deus está pronto para nos apresentar algo muito melhor do que podemos imaginar. É confiar e escolher confiar e falar assim: Deus, eu vou ser grato mesmo sem entender, porque eu sei que é algo muito melhor. Permitindo que você entre em sua presença diariamente com gratidão, permitindo que você experimente um novo nível de liberdade espiritual, liberdade emocional, liberdade física, nos seus relacionamentos. Se você estiver fazendo de gratidão e ação de graças, vai ser uma escolha diária de liberdade, e você vai ser feliz. Feche os seus olhos. Se você quer fazer esse compromisso agora, se você só quer orar comigo dizendo: Deus, eu quero fazer isso, eu quero deixar tudo que eu preciso deixar ir, eu quero escolher a gratidão, para que eu possa entrar na sua presença ainda mais forte, experimentar ainda mais liberdade que a gratidão traz. Por que você simplesmente não abre o seu coração agora e toma essa decisão enquanto nós estamos orando, enquanto esse solo está de fundo? Toma essa decisão de ser grato, de escolher a gratidão todos os dias, de confiar, de abrir mão daquilo que tem te aprisionado por tempos. Agora eu quero fazer uma outra. Estão todos de olhos fechados e por favor continue assim. Ore comigo, todos vocês. Dizem assim: Pai, agradecemos muito por este maravilhoso princípio espiritual, de que a gratidão nos traz a presença de Deus e, portanto, a gratidão traz liberdade. Senhor, nós decidimos agora mesmo que abriremos mão de qualquer coisa que nos afaste a gratidão de nossas vidas. Pai, jogamos a amargura, a decepção, a raiva, o ressentimento na ponte e na água. Que escolhemos agora é a gratidão. Pai, para que você, juntamente com os meus irmãos aqui, nós escolhemos andar nessa liberdade que a gratidão traz, e oramos isso em nome de Jesus. Continue de olhos fechados. Talvez você está aqui. A boa notícia é que nosso Pai Celestial, Deus, Ele te ama muito, Ele ama você, e você não entrou aqui por acaso, você não recebeu esse link por acaso, você não está aqui online por acaso. Ele te ama exatamente como você é. E se você se sentir culpado ou com vergonha das coisas que você já fez, dos pensamentos que você já teve, eu quero apenas lembrá-lo de que não há nada que você possa fazer para que Deus o ame menos, ou que Ele ame mais. Não há nada que você possa fazer com que Deus possa impedir que esse amor chegue até você. Ele simplesmente te ama porque isso é quem Ele é. Ele é amor. Mas Deus não quer que você fique em um lugar onde você está machucado, quebrado, ou longe dEle. A realidade é que cada um de nós pecamos contra um Deus que é santo, e Ele nos perdoou. Você sabe,
Talvez você está se sentindo culpado, você se sente envergonhado, você sabe que fez algumas coisas erradas, você sente culpa, mas a boa notícia é que Deus ama tanto você, que Ele se tornou um de nós, morreu em uma cruz por mim e por você, para que eu e você fôssemos perdoados. Aquele que nunca, jamais pecou, o Cordeiro de Deus que deu a sua vida e morreu por mim e por você em nosso lugar, o Deus que ressuscitou dos mortos para que qualquer pessoa, e isso inclui você, não importa quem você seja, não importa o que você fez anos atrás ou mês passado, não importa o que você fez ontem, o Cordeiro de Deus te perdoou. Você só tem que receber esse perdão. E quando você invoca o nome dele acima de todo nome, o nome de Jesus, nosso Deus, ouve as suas orações, Ele perdoa os seus pecados, Ele te levará a encontrar essa liberdade que talvez você nunca conheceu. E todas as nossas igrejas e conectados ao redor do mundo, você que está assistindo online, dizem: eu quero essa graça. É tudo que nós faremos agora, é orarmos por você.